saudações, as nossas boas-vindas aqui do Espaço Casa Ação Cultural. Eu sou o Douglas, docente da área teatral, docente do nosso núcleo teatral, e estamos aqui agora para a nossa última aula desta oficina sobre os elementos básicos do teatro. Então esse é o nosso último vídeo desta oficina. Quero agradecer desde já pela sua presença, pela sua companhia. E antes da gente falar de fato aqui desse elemento, te lembrar aqui de ficar por dentro de tudo através das nossas redes sociais. Procure então o Espaço Casa Ação Cultural nas redes sociais. Lá você vai encontrar também os contatos de WhatsApp, contato telefônico. Para qualquer dúvida, você entrar em contato com a gente e, claro, não perder nenhuma oportunidade que tem disponível aqui no Espaço Casa Ação Cultural para você. Isso tudo através, é claro, da arte tão magnífica e que transforma tanto, não é? Pois então, não perca, tá? E esperamos aí realmente o seu contato, você nos seguir, nos acompanhar. E para finalizar esta oficina, então, a gente vai falar de um elemento aqui, gente, que não é uma coisa lá muito óbvia, mas é uma coisa necessária e que, acreditem, escondem muitos tabus, esconde aí muitas coisas envolvidas, que é a questão da desinibição, que tem a ver com a questão da timidez, por exemplo, Muitos tratam como coragem de entrar num palco e tudo mais, Quando, na verdade, gente, as coisas são muito mais densas do que isso, e é sobre isso, então, que nós vamos conversar um pouquinho hoje nessa nossa última videoaula da oficina sobre elementos básicos do teatro aqui do Espaço Casa Ação Cultural. Para começar, timidez não é um defeito, ok? Ela é uma característica do ser humano, um elemento da sua personalidade. A gente nasce com isso. O ambiente em que somos criados vai ditar sobre essa situação, por exemplo, tá? Um ambiente extrovertido, um ambiente de apoio mútuo, compreensão, vai estimular para você ser mais desinibido. Já um ambiente hostil, agressivo, que condena a maioria dos atos, vai estimular que essa pessoa não saiba se expressar, que essa pessoa seja mais tímida. E isso tudo, gente, vai ficando ali na nossa mente, no nosso inconsciente, principalmente, guardadinho, e o nosso cérebro realmente vai despertando essas coisas conforme os gatilhos acontecem. Uma outra situação importante é saber que existe sim diferença entre a desorganização ou a falta de preparo e a timidez. Na timidez, por exemplo, a pessoa se sente incapaz de expor algo, não se sente confortável em ser o centro das atenções, em ter os olhares voltados para ela e tudo que precisa acontecer depender dela. Já, ela pode estar preparada assim, o quanto for, mas quando chega a hora, vem apenas pensamentos negativos, apenas isso dominam ela e causam diversos sintomas físicos. Isso mesmo. Já quando nós falamos de falta de preparo, de desorganização, é algo do caráter, também é algo da personalidade, onde a pessoa consegue até se expor, mas por não ter domínio daquele contexto, por não ter domínio daquele assunto, ela acaba ficando nervosa e compromete a sua expressão e, consequentemente, a compreensão das pessoas que estão assistindo. Então, gente, é bem importante sabermos que existe essa diferença, Porque tem pessoas que não têm problema, nenhum com a timidez, mas não se preparam devidamente. E aí, claro, podem até colocar a culpa na timidez, mas uma coisa não vai, ter a ver com a outra. Antes de sair julgando por aí, aliás, coisa que a gente não deve, fazer nunca, é importante levar em conta alguns aspectos. A história de vida daquela pessoa, além do ambiente e núcleos que ela viveu, que ela participa na atualidade, pois muitas vezes a sua criação foi com uma série de pessoas dizendo não pode isso, não pode aquilo, fazer tal coisa é feio,
Uma pessoa como você não deveria fazer isso, tá? E aonde ela recebe apenas feedback negativo e nunca o reconhecimento por algo assertivo, por algo positivo que ela fez. Assim, ela registra e valoriza apenas as situações negativas que vive e tem medo de realizar qualquer coisa, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né, em só falar do que está acontecendo de ruim. Você reconhece quando está acontecendo algo de bom? Ah, mas o bom, ele é obrigação. Eu não tenho que estar reconhecendo. Gente, mas psicologicamente, mentalmente, fisicamente, muda tudo no nosso dia, né? Quando alguém faz uma comida gostosa. Ah, mas ela sempre faz comida gostosa. E qual o problema de elogiar sempre? Sabe? Mas quando faz o primeiro erro, pronto, lá vem, né? Então é muito sobre isso, tá? Quando alguém faz alguma coisa, a pessoa pode fazer 1000 coisas boas, não é reconhecida, mas faz uma ruim, vem todo mundo em cima dela. Então, é bem disso que a gente está falando, tá? Então, assim, ó, o nosso problema é com o julgamento das pessoas. Imaginem vocês a seguinte situação, né? Quando eu estou na plateia, eu tenho uma pessoa ali para eu julgar, digamos assim. E isso é quase que involuntário, infelizmente, tá? Esse ato do ser humano é quase que involuntário. Agora, quando você está lá no palco, e vamos supor que tem 20 pessoas só na plateia, gente, são 20 oportunidades diferentes de acharem exatamente o que quiserem sobre mim. É muito assustador. Então, um pode estar achando que eu sou isso, outro que eu sou aquilo, outro que eu sou aquilo lá, outro que eu sou aquilo ali. Podem ter 20 opiniões diferentes, né? E aí a pergunta é, o que você consegue fazer com isso? Nada. Absolutamente nada, tá? Mas a gente tem que saber que nós temos todos os recursos, né? Na questão vocal, na questão física, mas o nosso problema é no nosso psicológico, com essa oportunidade do julgamento das pessoas. Nós sabemos que não somos aquilo, mas os olhares e o julgamento involuntário, pois nós fazemos isso também com as pessoas, né? Faz com que a gente desaprenda o que precisa fazer, tá? Então o primeiro passo, gente, é ressignificar. Ou seja, dar outro significado do que aquele que nos impuseram a vida toda. Nós precisamos descobrir que é positivo sim fazer aquilo e focar nos pontos bons, que vai nos acrescer e não no que vai nos diminuir. Porque a gente só lembra das coisas ruins, a gente precisa lembrar das boas, né? A gente precisa criar a rotina do bem nos nossos pensamentos. Não é fácil, ela é um hábito, exige disciplina e exige sair da zona de conforto, tá? Então, ao invés de chegar na frente do público e pensar, poxa, todas essas pessoas podem fazer o que quiser de mim e eu não posso fazer nada, muda esse pensamento. Começa a pensar o seguinte, eu estou fazendo o meu melhor e ele só tem uma pessoa para julgar. Eu tenho a todos eles. Ou melhor ainda, estão todos aqui para ver o meu melhor, para levar a minha mensagem e por isso eu me preparei tanto, né? E pronto, você vai fazer o seu melhor com toda a segurança e deu. Uma coisa muito comum né, para iniciantes é o medo de errar, o medo de falar uma frase errada, o medo realmente de, sei lá, gaguejar, enfim, alguma coisa assim. E aí a gente tem que lembrar, né? Nós sabemos, a equipe, a direção, o elenco sabe do seu texto. O público não. Então, por isso que é tão importante estudar improviso, né? E mais do que estudar, é claro, praticar improviso. Para que na hora de alguma coisa errada, saiba improvisar. Não dá para parar o espetáculo e terminou, deu, acabou. Não, a gente contorna as coisas, a gente improvisa e segue adiante. É isso que acontece, né? E porque a gente esquece que o público não sabe do meu texto. Então eu posso sim seguir em frente, contornando e improvisando, tá? Nós precisamos estudar uma coisa chamada PNL, Programação Neurolinguística, que é a forma como nós falamos as coisas, né? Um exemplo, você
alguém se atrasa, você se atrasa, né? A pessoa vai, né? Você vai pedir desculpas pelo atraso. Ao invés de pedir desculpas pelo atraso, agradeça pela paciência dela ter esperado. Você está dizendo a mesma coisa, mas com uma positividade muito maior, entendeu? E também, o único interesse do público é no conteúdo. Ele não está analisando e registrando seus possíveis erros e acertos. O único interesse dele é consumir o máximo de informação possível sobre aquilo que você está propondo a ele. Mas você é a ferramenta, aliás, a ponte ou instrumento que ele tem para aquilo, né? Então, foque realmente nesse conteúdo, nisso que você tem para passar, tá bom? E pratique, pratique, pratique. E não tenha medo do friozinho que dá na barriga, porque mesmo anos e anos depois, a gente costuma dizer, se não tem mais esse friozinho, é porque perdeu a graça. E não esqueça que teatro é emoção, e a gente tem que senti-la em todos os espetáculos, em todas as apresentações, sejam de 2 horas ou seja de 1 minuto, ok? Então, esse foi mais um vídeo aqui, o nosso último vídeo, a nossa última aula de mais essa oficina aqui do Espaço Casa Ação Cultural, do nosso núcleo teatral. Nós falamos então um pouquinho sobre os elementos básicos do teatro. Eu sou o professor Douglas, quero agradecer imensamente em nome de todo o espaço e meu nome também, te lembrar de continuar acompanhando as nossas ações através das redes sociais. Espaço Casa Ação Cultural tem muita coisa boa para você e a gente está te esperando por aqui, ok? Então não deixa de seguir, não deixa de acompanhar. Muito obrigado e claro, né? Até a próxima!